Shabbat Shalom. Que eu sou o Alexandre Srabotner, que nós estamos aqui para falar um pouquinho da Paraxá da semana e falar um pouquinho do que Deus fala ao nosso coração. Nós temos hoje conosco a querida, maravilhosa Zilda Zivian. Bom dia, Zilda. Shabbat Shalom. Bom dia, amados. Nós aqui novamente, começando um novo ciclo com as Parashot. Nós estamos aqui alegres, felizes, porque o Senhor permitiu essa oportunidade da gente poder retomar, né, os estudos, né? Então, estamos aqui para mostrar para você aquilo que o Senhor mostrou para nós nesse estudo, ok? Isso mesmo, Zilda, muito bem falado. E nós estamos falando hoje da Paraxá Vaiera, que traduzindo para o nosso português é "e apareceu". Na Torá, a gente estaria pegando os textos de Gênesis 18:1 até 22:24, na Haftará, segundo Reis 4, do versículo 1 ao 37, na Brit Hadashá, 2 Pedro 2, do versículo 4 a 11, e no Terrilinho, Salmos 11. Gente, é tanta coisa, é tanta riqueza de informação que Deus dá para a gente, que é difícil a gente selecionar coisas. Mas tem algumas coisas aqui que a Zilda e eu, chegamos à conclusão que são as principais coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, eu não sei como é que você se sente, você que é o nosso ouvinte, ao qual nós agradecemos a tua presença, a tua fidelidade, a tua participação, é tão importante. Como é que você se sente quando você recebe uma visita surpresa? Você está preparado para essa visita surpresa? E se quem te visita é o próprio Deus? E essa paraxá começa assim. Em Gênesis 18, no versículo 1, fala assim: depois apareceu-lhe o Senhor, apareceu a quem? A Abraão, né? Nos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia, aquele calorão do dia, ele estava se protegendo daquele calor, mas de repente levantou os olhos e olhou, e 3 varões estavam em pé junto a ele. O versículo 1 ele diz assim: apareceu-lhe o Senhor, quer dizer, o próprio Deus, Adonai, Elohim, ele que apareceu para Abraão. E depois, no versículo 2, ele fala de 3 varões. Então, o Senhor, Deus, estava acompanhado de 2 outras pessoas. A gente poderia dizer que são anjos, não tinham asas, possivelmente, porque tinha aspecto de homem, aspecto de ser humano, né? E claro que Abraão quis mostrar hospitalidade, falou assim: olha, faz o seguinte, deixa eu lavar seus pés, porque no deserto, você sabe, né? Tem poeira para tudo quanto é lado, areia para tudo quanto é lado. Então, tem um hábito, um costume de lavar os pés das pessoas. Deixa eu lavar os seus pés, deixa eu trazer comida para vocês. Deus falou: tá bom, faz isso. Aí eles sentaram, comeram e não sei o quê, e aí Deus falou assim, no versículo 10, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Isso é algo impressionante, porque eles já tinham idade muito avançada, né? E Deus falou: eu vou trazer, você vai ter, eu tinha uma promessa para você
de que você teria filhos e eu vou trazer esse filho para você. Não o filho que você fez com a sua escrava, Agar, porque sua esposa falou assim, olha, faz filho na Agar, porque assim ele será meu filho. Só que esse não é o filho que Deus escolheu, esse é o tal de Ismael, que a gente vai ver ao longo do tempo, ele é o pai de todas as nações árabes, também provenientes de Abrão, mas não é o filho escolhido por Deus, não é o filho que Deus tinha planejado. Foi um filho feito pela vontade humana de ajudar a Deus. Foi isso que aconteceu. Mas o foco aqui é o seguinte: eles passaram lá para dar esse recado para Abraão e também falaram assim: ó, estamos indo para Sodoma e Gomorra, porque a gente vai ver que Deus estava cheio de toda maldade, de toda iniquidade, de todas as coisas horríveis que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Então Deus ia mandar um julgamento, ele ia acabar com aquela iniquidade, com aquele povo terrível que não tinha temor a Deus, que nada disso. Eu acho isso impressionante, porque a gente vê essas coisas no dia de hoje, né? E tem muita gente que não percebe a iniquidade do mundo, a iniquidade das pessoas, não se importa, tem gente que não se importa com o que está acontecendo no mundo, não se importa com a maldade humana que a gente tem visto lá no Oriente Médio, tem visto em Israel. Mas Deus se importa com isso, Deus se importa. E Deus vai trazer, na hora certa, o julgamento. Mas essas duas pessoas que estavam junto com Deus, elas foram lá para Sodoma e Gomorra. E Deus continuou lá com Abraão. E Deus até falou assim: será que eu conto ou não conto para o Abraão o que eu vou fazer? E Deus decidiu contar. Deus decidiu dizer assim: olha, eu vou acabar com essa iniquidade, não aguento mais. E só que quem estava lá em Sodoma era o Ló, que é sobrinho do Abraão. E o Abraão se importou com isso. E o Abraão decidiu negociar com Deus. Você vê a intimidade. Primeiro, Deus vindo até Abraão, né? Segundo, a intimidade que Abraão tinha com Deus, a ponto de interceder, a ponto de negociar com Deus. Deus, não faz isso não, olha. E aí, mas eu queria que a Zilda falasse um pouquinho disso tudo aqui, dessa atitude do Abraão de se aproximar de Deus e de conversar com ele. O que você acha disso, Zilda? Então, é tremendo, né? Porque Abraão, ele intercede, né? Ele intercede por Sodoma e Gomorra, né? Uhum. Não só porque Ló estava lá e a família, mas pelo povo de Sodoma, não é? Então, a intervenção de Abraão é de uma pessoa que conversa com Deus, não é? Uma pessoa que tem intimidade e liberdade com Deus, não é? É um verdadeiro intercessor, não é? Então, ele fez, né, aquilo que estava no coração, e o Senhor conhecia muito bem o coração de Abraão. E o Senhor falou com Abraão, não, Abraão, né, ele foi negociando números de pessoas, não é, como que o Senhor faria, como que o Senhor livraria, não é? Ele foi diminuindo os números, não é? Ele foi diminuindo os números até que assim, o Senhor falou, mas eu nunca quis destruí-los, né? Eu sempre quis o bem deles, só que eles não ouvem, eles continuam nos delitos,
nas imperfeições, nas práticas abomináveis à minha existência. Não é? Então, eu vim, não é? Para o que é justo e direito. Não é? E essa situação ela não pode se persistir. Não é? E o Senhor agiu. Né? Agiu, não é? Indo para a casa de Ló e da sua família, dizendo o que ia fazer, porque o Senhor sempre avisa antes, viu? O Senhor não vem de maneira surpreendente. E aconteceu. Nada acontece por um acaso. O Senhor sempre avisa. E avisa através de intercessores e profetas, não é? E chegando ali, não é? As filhas e a esposa, né, de Ló, falando, mas como que a gente desiste de tudo isso, não é, que nós temos aqui de material, não é? Como que vão deixar as coisas aqui, não é? Mas até esses homens falaram, depressa, corram, corram, porque vai ter a destruição. Corram, corram. A única condição, nós vamos livrar vocês, por causa da intenção, do pedido de Abrão e do coração de Ló. Porque o Ló também era um homem incorreto, direito e justo, não é? Com uma condição, não olhem para trás. E aí o que aconteceu, Alex? Você quer saber mesmo? Eu posso te contar. E Sim, sim. eles ridicularizaram Ló quando Ló conversou com eles, né? Falou assim: olha, cara, vai ter destruição. Ninguém acreditou. É que nem hoje, que nem na época de Noé. Noé também, na época de Noé, as pessoas não acreditavam no que ia acontecer. Hoje as pessoas não acreditam que Deus traz julgamento. E elas, com isso, são malvadas, horríveis. É um horror o que se vê nos dias de hoje. E se a gente for lá no Gênesis 19, no versículo 13, esses dois homens, esses dois varões, que podem ser anjos, né? Diz assim: nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, Deus deve ter falado: não aguento mais esses caras, chega, vou acabar com tudo, vou acabar com todos eles. E na negociação que Abraão fez com Deus é interessante, né? Porque Abraão começou a negociar: olha, se tiver 50, mesmo assim o Senhor vai destruir. Deus falou: não, se tiver 45. E aí ele foi, até chegou a: se tiver 10, o Senhor vai destruir. Deus falou assim: não, se tiver 10, eu não vou destruir. E Abraão parou por aí. Às vezes a gente para de interceder, e Abraão parou de interceder. Mas Deus sabe o que ele vai fazer. Lá ele tinha um único justo, que era Ló. E ele trouxe o resgate, trouxe a salvação para o único justo que estava lá e para toda a família dele, que era a esposa e as duas filhas. Os futuros genros ridicularizaram. As pessoas em volta queriam fazer coisas horríveis, não só com o Ló, como também com esses visitantes dele. Tudo isso está ali. Se você ler, você vai ver tudo isso aí muito bem detalhado. Esses anjos falaram assim: olha, o negócio é o seguinte, está na hora de sair. E eu acho que eles estavam se maquiando, qualquer coisa assim, e demoraram. Aí os anjos cataram eles pela mão, catou o Ló, catou a esposa dele, as filhas pela mão, e falou: vai para as montanhas, vai sair daqui. E uma coisa interessante é o seguinte: saiu o sol sobre a terra, versículo 23, quando Ló entrou em Zoar. O Ló também negociou: em vez de ir para as montanhas, deixa eu ir para aquela cidadezinha lá, Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre
Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E aí a Zilda perguntou, e o que aconteceu com a mulher do Ló? Aí a mulher do Ló olhou para trás, lembra que eles falam, não olhe para trás, não, vá em frente, saia, esqueça, não, você não tem mais nada a ver com isso. Mas ela decidiu estar presa às coisas que ela vivia ali. Ela olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Os entendidos dizem que na região realmente onde existia Sodoma e Gomorra, tem várias formações de sal. Então, de repente, uma daquelas formações é o resto da esposa do Ló. E aí, no versículo 29, diz assim, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Ele se lembrou não do Ló, Deus se lembrou do Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Eu achei uma passagem muito interessante na leitura dessa semana, em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 8, o Pedro está falando exatamente sobre o Ló. E diz assim, porque este justo, ele também era justo, ele foi o único justo que foi encontrado ali, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Será que a gente percebe o que está errado em nossa volta? Será que a gente se aflige com isso? Será que a gente clama a Deus quando vê essas coisas acontecerem? Zilda, você acha que hoje em dia a gente está fazendo isso? A gente vê o que está errado à nossa volta e a gente simplesmente despreza, não olha, se conforma? Ou será que a gente clama a Deus por essas coisas, Zilda? Infelizmente, não, né? O Senhor, ele mostra, ele fala, ele avisa, né? Temos a palavra, né? Onde a gente se debruça e tenta conhecer, entender o que o Senhor está falando, né? E o Senhor sempre, de certa maneira, ele repete, não é? Que ele quer de nós é fé, não é? É obediência, é o entendimento da palavra, é uma submissão a Ele, é confiar nele, é esperar nele, não é? Mas as pessoas não dão atenção, não observam, não se debruçam, não silenciam para ter o um encontro com Deus e meditar em cima do que o Senhor está falando. Né? Essa situação de Sodoma e Gomorra, ela não é nada diferente do que a gente vive hoje. Não é? E a gente entende que o Senhor ele não suporta essa rebeldia dos nossos corações e das nossas atitudes. E ele vem, não é? Então, como diz no versículo 2 Pedro 2, versículo 19, não é? Ele fala, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar o piedoso da aprovação e manter em castigos os ímpios para o dia do juízo. Então, o Senhor nos prova, nos testa, nos permite situações para que a gente tenha, se constranja, né? Se constranja, peça perdão, em primeiro lugar se arrependa, depois peça perdão, depois buscar, né, entender e ouvir a voz do Senhor.
Então, vamos despertar, vamos acordar, vamos ouvir o que o Senhor está falando e sendo obrigado a fazer, porque o Senhor não opera em lugar, não é, que não existe temor por ele, respeito pela pessoa dele, não é? Então, esse estudo de hoje, ele vem nos trazer essa reflexão, não é? Que caminhos nós tomamos por nossa conta e quando as coisas entram numa situação caótica, não é? A gente corre atrás de Deus, mas a gente tem que se corrigir. A gente tem que mudar os nossos caminhos, mudar nossas atitudes perante Deus, para podermos livramento, termos Verdade. chance da vida, de vida. Porque o Senhor veio, ele tem amor por vida, o amor à vida. O amor à vida. O Senhor é vida, e vida em abundância. Amém. Ok, Coisa Alex? boa. Coisa boa, e isso que é bom. Só um detalhe, na verdade, é 2 Pedro 2, versículo 9. Aí tem uma coisa interessante. Gênesis 21 diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Você lembra que Deus falou na visita lá para Abraão que ele ia conversar com a Sara para que ia dar a ela a fertilidade que ela precisa para gerar o filho prometido. Ele fez isso, e isso aconteceu gerando o filho que Deus tinha planejado, que foi lhe dado o nome Isaac, porque eles duvidaram, eles deram risada, e Isaac significa risada. Mas o Abraão tinha, na época, 100 anos de idade, e a Sara, 90. Mas o filho prometido veio. Antes disso, Abraão tinha gerado um outro filho, que era Ismael, com a escrava Agar, que Deus também deu muita coisa boa para ele, né? Para toda a nação árabe, né? Deus fala assim, Deus fala com Agar, né? Ergue-te, no versículo 18, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ou seja, Deus fez uma grande nação com Isaac, e Deus fez uma grande nação com Ismael, duas grandes nações. Abraão foi patriarca de duas grandes nações. Mas a apoteose disso tudo acontece no Gênesis 22, porque Deus deu o filho prometido para o Abraão. Só que chega uma hora que Deus fala assim: Abraão, o negócio é o seguinte, você sabe o Isaac, né? Aquele filho que eu prometi, e que é o filho que você gerou. Você faz o seguinte, você vai sacrificar esse seu filho Isaac. Vai para onde eu te mandar, vai lá para as montanhas de Moriá, que, por acaso, não é por acaso, né? Mas é exatamente a região de Jerusalém, e lá você vai sacrificar esse teu filho primogênito. Primogênito, porque esse é o que havia sido escolhido por Deus. E a hora que o Abraão decidiu não, ele tinha decidido obedecer, a hora que ele ia sacrificar, Deus falou assim: para, agora eu sei que você tem fé em mim, agora eu sei que você acredita. E Deus deu um cordeiro preso pelos chifres, para que esse cordeiro fosse sacrificado em substituição àquele que Deus tinha determinado de ser sacrificado. Isso me faz lembrar algo extraordinário, né? Porque Deus mandou um cordeiro, Deus mandou o próprio filho dele, Yeshua, Hamashia,
para ser sacrificado em meu lugar, em seu lugar, no lugar da Zilda. Zilda, ele mandou alguém para ser sacrificado em seu lugar, porque nós somos pecadores por natureza. A gente merece, diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Mas a gente tem a vida porque Jesus morreu, Yeshua morreu em nosso lugar. E nós só podemos ser gratos por isso. Quer dizer, isso que a gente vê aqui em Gênesis 22 é exatamente um retrato do que ia acontecer uns 2000 anos depois, na região de Jerusalém. Isso é tão fantástico, gente, e o nosso Deus é tão maravilhoso. Tem esse salmo aqui, o Salmo 11, que aí no versículo, eu gosto muito do versículo 4 e 5, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos comigo, com você, com cada um de nós. E as suas pálpebras provam os filhos do homem. Deus provou o Abrão. E Deus dá testes para a gente também. E o Senhor prova o justo. Ele não prova o injusto, ele prova o justo. Mas a sua alma aborrece o ímpio, o injusto e o que ama a violência. Então, gente, a escolha é nossa. A gente tem que escolher atender a Deus, obedecer a Deus. Eu quero fazer uma oração por Israel e por todo esse conflito que está acontecendo. Pai amado, estamos aqui perante o Senhor, afligindo nossa alma pelo que está acontecendo ali no Oriente Médio, especialmente o ataque que está havendo a Israel pelos ímpios, Senhor. Então, nós colocamos a vida de todos eles, dos ímpios também, perante o Senhor, para que o Senhor fale ao coração deles, o Senhor transforme o coração deles, e o Senhor proteja as pessoas que foram sequestradas, que foram violentadas, que foram torturadas, que muitas foram mortas, mas as que estão vivas, nós estamos clamando pela vida dessas pessoas. Senhor, cuida deles, porque só o Senhor que pode ter esse cuidado, só o Senhor que pode amparar, dar aquele abraço e fazer o resgate dessas pessoas. Não é o homem que faz, é o Senhor que faz. Estamos colocando isso perante o Senhor no santo nome de Yeshua HaMashiach. E eu queria desejar para todos um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat com muito shalom. Com muito Shalom. É isso que nós precisamos. Ok. Obrigado, hein? Tchau.